Bom dia e bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro, agradecer e parabenizar a Márcia e Flávia pelo seminário, pela oportunidade de estar aqui, ouvir todas as falas que houve ontem, as que estão previstas para hoje. Também queria agradecer a oportunidade de trazer essa discussão para o seminário. Não só a questão do patrimônio natural, é uma questão muito interessante e nem sempre tratada com a ênfase necessária, como trazer a possibilidade de discutir esse tema, que é o licenciamento ambiental, e, mais especificamente, a preservação do patrimônio cultural no contexto do licenciamento ambiental. São várias questões importantes dessa discussão, e uma delas que eu queria trazer, a questão do meio ambiente, eu vou procurar, dos sentidos do licenciamento para o patrimônio, eu vou tentar apresentar nesses 20 minutos, mas tem uma questão que eu acho importante trazer também, que é o que essas discussões que eu trago hoje aqui, elas foram construídas dentro do IPHAN, junto com outros técnicos da instituição, no âmbito de discussões e encontros técnicos promovidos pelo Instituto, no âmbito do mestrado profissional em preservação do patrimônio cultural, no âmbito das casas do patrimônio do IPHAN, no âmbito da própria revista do IPHAN. E eu quero destacar isso para destacar o papel do IPHAN na produção de conhecimento e na promoção de debates críticos. E isso implica dizer que nem tudo vai estar exposto e expresso nos tombamentos, nos registros, nas normativas que ganham amplo conhecimento. Mas nem por isso todo esse debate crítico, esses dissensos, essas discussões que se dão internamente de forma muito forte, elas somem ou elas se enfraquecem. O debate é permanente, os esforços de manter esses canais de debate têm sido contínuos e muito diversificados, e os arquivos mantidos nas unidades do IPHAN, as publicações organizadas pelas unidades da instituição, pelos programas da instituição, e muitas delas estão disponíveis no portal e nos blogs das Casas do Patrimônio, guardam esses debates para a pesquisa geral. Então, o discurso não é unívoco e a discussão é muito grande. E aí, passando à apresentação propriamente dita, eu estou trazendo o licenciamento ambiental, dentro do contexto desse seminário, para pensar na afirmação do campo do patrimônio como uma arena de disputa por direitos, de ampliação de agentes públicos e de possibilidades democráticas. E aí eu recortei a minha fala, como contribuição para esse debate, no licenciamento ambiental, que é o instrumento criado no Brasil no âmbito da Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei 6.938, de 1981. E a proposta é analisar esse instrumento a partir do que sistematiza e consolida sobre as relações entre desenvolvimento e preservação, entre natureza e cultura, entre os riscos a bens culturais reconhecidos e não reconhecidos como patrimônio, e, por outro, busca também analisar o licenciamento a partir das possibilidades que oferece aos processos de conhecimento e preservação do patrimônio cultural. E nisso, eu vou organizar o debate a partir de três pontos específicos para pensar isso nos panoramas que eu pretendo trazer aqui. Em primeiro lugar, pensar essa discussão sobre a proteção, riscos e relação entre desenvolvimento e preservação, contextualizando as motivações de uso, criação e aplicação de instrumentos com vistas a resolver essa tensão entre desenvolvimento econômico e preservação do ambiente, e aqui ambiente tomado num sentido amplo, com destaque para o licenciamento, identificar os escopos de aplicação desses instrumentos, as noções que esses instrumentos mobilizam e propõem, e analisar as influências desses debates sobre a relação potencialmente conflituosa entre desenvolvimento e preservação, especificamente na questão da preservação do patrimônio cultural. E são três momentos em que eu vou focar aqui, que, em primeiro lugar, é pensando no que os diálogos com abordagens, que, pelo menos desde as décadas de 50, 60, fortemente 70, que aproximam aspectos antrópicos e naturais, e fosse numa sugestão de simbiose entre homens, mulheres e naturezas, mas fosse também no destaque aos riscos e benefícios dessa relação. E contexto que traz, portanto, elementos muito importantes para a ampliação da noção de ambiente.
Num outro momento, dá destaque especificamente à Política Nacional do Meio Ambiente e seus desdobramentos, especificamente a Resolução CONAMA número 1, de 1986, no que isso ajuda a gente a discutir o licenciamento para o contexto da preservação do patrimônio cultural. E, por fim, pensar nas possibilidades, né? Pensar o licenciamento a partir das possibilidades que cria para o conhecimento de bens culturais e para a preservação do patrimônio cultural em sua noção mais ampla, e que foram efetivamente acionadas no âmbito do IPHAN nas décadas de 90, 2000 e 2010. E cabe afirmar que, para o licenciamento ambiental no Brasil e seus impactos no patrimônio cultural, tem pelo menos 3 trabalhos, né, entre outros, mas dentro de contextos importantes sobre as fontes que mobiliza e como isso é importante para as pesquisas. São 3 trabalhos que eu faço muito uso nessa discussão, que são as dissertações de Mônica Castro de Oliveira, de 2015, e de Luciano de Souza e Silva, de 2016, que foram feitas por servidores do IPHAN, no âmbito do mestrado profissional do IPHAN. E também o texto da Tânia Andrade Lima, intitulado O Licenciamento Ambiental no IPHAN, o Socioambiente em Questão, que foi publicado na revista do IPHAN número 35, de 2017. Então, nessa trajetória dos debates, né, naquilo que o licenciamento consolida em termos de debates anteriores, eu queria chamar a atenção para 4 textos, né, internacionais, 2 da área da cultura e já clássicos no patrimônio, que são a Recomendação de Paris de 62, as normas de Quito, e a Recomendação de Paris de 68, tá certo. No que diz respeito a essas ameaças, né, do desenvolvimento, da industrialização, da urbanização aos bens culturais, e a trazer também a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano de 72. Todos esses documentos ajudam a entender os 3 primeiros, né, a Recomendação de Paris, Normas de Quito e Recomendação de Paris 68, eles ajudam a entender os tipos de discussões que estão colocados na relação entre desenvolvimento, urbanismo, industrialização e bens culturais. Esses 3 textos são muito interessantes, mas eu vou passar mais especificamente para o de 68, que ele consolida de forma mais explícita essas discussões, mas que estão, de forma muito contundente, presentes nesses 2 textos, de 62 e 68. O de 68 já tem, no próprio título, essa problemática, quando fala de Recomendação de Paris relativa à Recomendação de Paris sobre a conservação dos bens culturais ameaçados pela execução de obras públicas ou privadas, né, que dá conta desse cenário de ameaças resultantes do desenvolvimento da indústria e da urbanização. E acho que é bastante importante, né, lembrando das ideias, né, daqueles 3 pontos que eu coloquei no início, pensar o que está sendo mobilizado e proposto aqui. O item 1 desse texto, que fala da definição, ele traz, ele coloca, por exemplo, ele não diferencia bens reconhecidos e bens não reconhecidos ou protegidos por lei, e busca, no seu item 2, princípios, afirmar a extensão da abrangência da noção de bens culturais com que estão trabalhando. E eu cito aqui um trecho. As medidas de preservação dos bens culturais deveriam se estender à totalidade do território e não se limitar a determinados monumentos e sítios. Deveriam ser mantidos inventários atualizados dos bens culturais importantes, protegidos por lei ou não. No caso de não existirem esses inventários, seria preciso criá-los, cabendo uma prioridade a um levantamento minucioso e completo dos bens culturais situados em locais em que obras públicas ou privadas os ameacem. Ou seja, as ameaças das obras públicas e privadas estão sendo tratadas como um cenário específico de risco, né, junto com mudanças climáticas ou conflitos armados, como o texto de 54 da Unesco. E isso está presente nesses 3 textos, né, que eu citei, Recomendação de Paris 62 e 68 e as Normas de Quito. E tratava-se de um cenário que demandava a produção urgente de conhecimento, por meio dos instrumentos disponíveis ou a serem criados, e que desse conta, e aí, de novo, faço referência ao texto, de bens culturais importantes, protegidos ou não por lei, e com ênfase nos locais em que obras públicas ou privadas fossem implantadas.
Essa questão, né, as ameaças descritas como evolução e processo técnico em 62, modernização em 67, desenvolvimento da indústria e da urbanização no texto 68, são entendidas nesses textos como deveres do Estado e preocupações dos governos, e entender também como, por exemplo, no texto de 68, ele é dirigido tanto às autoridades e órgãos encarregados de obras públicas ou privadas, como também aos órgãos responsáveis pela conservação e pela proteção dos monumentos históricos, artísticos, arqueológicos e científicos. Ou seja, se dirigia tanto àqueles que já deveriam ter como pressuposto a preservação dos bens culturais, como àqueles que estavam responsáveis pelas obras que os ameaçavam. E, nesse sentido, como essas mudanças eram tidas como naturais, inexoráveis, né, a ideia era descobrir formas de compatibilizar ou harmonizar a preservação do patrimônio cultural com as transformações exigidas pelo desenvolvimento social e econômico. Trazendo mais especificamente o texto, né, a Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, é pensar como, nesse sentido, se coloca uma questão, né, uma prevalência da perspectiva conservacionista da natureza, incluindo a ação do homem dentro dessa perspectiva. Então, a relação do homem, né, como está na natureza com o homem em sua cultura, e colocando o homem como construtor e obra do meio ambiente. Né, destacando as relações de economia, tanto da preservação como do uso coletivo da natureza, e pensando, então, nessa categoria do meio ambiente humano, que não aparta homem de um lado e natureza do outro, que ele não é um simples contemplador daquilo, mas que está sendo produzindo sobre a natureza e se produzindo, se significando nessa questão. Essas questões ajudam a pensar esse contexto em que a Política Nacional de Meio Ambiente é proposta no Brasil, né, em agosto de 1981. A literatura, né, sobre esse tema traz discussões interessantes sobre um movimento internacional mais amplo que mobilizava, inclusive, instituições financeiras internacionais para afirmar cuidados com impactos de obras de infraestrutura sobre o meio ambiente. E a tensão entre esse desenvolvimento e preservação está presente no texto legal, né, na Lei 6.938. Cito, né, dois trechos aqui. Né, a Política Nacional de Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, a partir, né, da compatibilização, é outro trecho que eu cito, compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. É importante notar que os sentidos que o meio ambiente são colocados aqui ainda parecem muito atrelados a seus aspectos físicos. Né? O meio ambiente, por exemplo, é descrito como o conjunto, né, está aqui no slide, de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, a permitir abrigar e reger a vida em todas as suas formas, e também, né, na lista do que significariam os recursos ambientais. Mas é um consenso, no âmbito jurídico, por exemplo, que essa Política Nacional do Meio Ambiente já estaria trabalhando com uma noção ampla de ambiente. Por exemplo, e considerando, nesse sentido, o homem como parte, e não mais o homem como admirador da natureza, o homem como usuário, não apenas como usuário devastador dos recursos naturais, mas como tendo a natureza como um insumo, um homem que integra a natureza e que é integrante. E isso, em vários momentos, é perceptível, né, quando fala dos elementos físicos que permitem a vida em todas as suas formas, no entendimento do meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo desse bem, na preocupação expressa com efeitos da poluição sobre a saúde, a segurança e o bem-estar da população e atividades sociais e econômicas, e no papel atribuído à comunidade na participação ativa na defesa do meio ambiente. Juliana Santilli, né, no seu texto Socioambientalismo e Outros Direitos, trabalha, inclusive, com essa lei, com essa política, como que trabalharia o meio ambiente de forma sistêmica.
E, além dessa perspectiva, né, de pensar, né, nessa compatibilização, pensar os instrumentos que são criados por essa política, que são utilizados até hoje e que foram reforçados em 88 na Constituição, que são a avaliação de impacto ambiental, o próprio licenciamento ambiental, a criação de espaços especialmente protegidos, ao estabelecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA. Especificamente sobre o CONAMA, né, que é um órgão que é composto por representantes de diversos órgãos do governo e representantes da sociedade civil, e que tem sido recentemente alvo de várias ações para a sua flexibilização, representação e enfraquecimento, né, foi então proposto como responsável pela formulação das diretrizes da política ambiental. E, entre essas, é muito interessante pensar na Resolução CONAMA número 1, em que são detalhados as definições, responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação do impacto ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. E, nesse, percebemos uma articulação bastante clara do contexto de preservação do meio ambiente entre os elementos antrópicos e os elementos naturais. Eu trago o artigo 6º, né, e o seu inciso 1º, e chama atenção, né, como o estudo do impacto, a avaliação do impacto, teria que, necessariamente, englobar o meio físico, o meio biológico, os ecossistemas naturais, e eu chamo atenção para o meio socioeconômico que aparece aqui, que é o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia, destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade local e os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. É interessante ver como, nessa lista, a gente já vê tanto elementos que já, na época, em 87, 86, que há quase 50 anos já eram objetos sistemáticos da proteção do IPHAN, né, os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais, mas trazendo uma perspectiva da comunidade na definição de seus sítios e monumentos referenciais. E também essa linha 6, do inciso 1º, discute, né, ressalta as relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Não há como não remeter a discussões importantes, né, que estavam presentes já em 1988, na Constituição, que tem a ver com a cultura tratada como, né, a partir dos direitos culturais, pensar no artigo 216, né, exatamente no que diz respeito a pensar patrimônio a partir, né, como referência à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. Pensar também no artigo 225, nessa relação que coloca entre essas relações de dependência e de proteção das comunidades relacionadas a isso, e pensar ainda na transversalidade da questão ambiental, né? A Juliana Santilli é muito enfática em dizer que você percebe, em 1988, na Constituição, a questão da cultura e do meio ambiente, passando desde segurança nacional até saúde. Então, há uma questão que está toda marcada dentro da Constituição, com todos os cuidados nessa leitura que o Youssef chamou ontem a atenção. Alguns exemplos, e aí eu vou passar muito rapidamente, sobre como essa resolução CONAMA, sobre esse ambiente, foi retomado e afirmado, né, no âmbito do IPHAN, para pensar, discute um pouco que, normalmente, a tendência é pensar que isso foi um campo exclusivo da arqueologia. Ele foi um campo, sim, privilegiado pelo campo arqueológico, mas não exclusivo. E aí, de novo, na discussão de que nem tudo cabe nas normativas que estão postas, mas há uma diversidade de documentos e discussões que estão postas nessa relação. Então, são vários os itens que eu trago aqui, mas, por exemplo, a menção direta ao EIA-RIMA, por exemplo, na Carta de Fortaleza, de 1997, né? E a produção de discussões, enfatizando, como tem
proposto pela Coordenação de Estudos e Pesquisas, que foi estabelecido dentro do Departamento de Proteção em 89, que dizia que era necessária uma proposta de ação institucional, tendo em vista a preservação do patrimônio cultural e natural, em face do impacto ambiental provocado por intervenções urbanas do meio ambiente, decorrentes de obras de grande porte. E isso pensando, inclusive, nos esforços regionais, né, de superintendências, como a do Maranhão, do Minas Gerais e da Paraíba, que criaram termos de referência, pensando, trazendo o ambiente socioeconômico, como colocado na linha 6 do inciso 1 do artigo 6º, que é discutir patrimônio, os impactos nas obras de grande porte, dos empreendimentos, no patrimônio tomado de forma geral, e não só nos bens arqueológicos. E mais, como várias portarias, né, durante a década de 2000 e 2001, já tratam essa discussão pensando nos impactos aos bens de forma geral. E aí você tem, tanto na portaria interministerial de 2011, que foi substituída recentemente pela 60, tanto na minuta de portaria sobre licenciamento ambiental de 2011, a ideia de trabalhar patrimônio no sentido amplo, né, de bens culturais de interesse cultural ou de acordo com o artigo 216 da Constituição. E já, a partir de 2013, na minuta de instrução normativa, a gente já tem um recorte que vai dar na instrução normativa número 1 de 2015, que trata dos bens acautelados, do IPHAN sendo instado a se manifestar apenas nos processos de licenciamento de ambiente federal, estadual, municipal, quando forem identificados na área de impacto direto do empreendimento bens culturais acautelados em âmbito federal, o que implica os bens tombados pelo Decreto-Lei 25, os bens arqueológicos, os bens registrados de acordo com o Decreto 3551 e os bens valorados nos termos da Lei 11.483, de 2017, que é dos bens da antiga rede ferroviária. Já para finalizar, é a ideia de o que significa, então, essa instrução normativa dentro daquelas potencialidades de conhecimento colocadas pela resolução CONAMA e pelo licença ambiental na década de 80. Ali se colocava a potencialidade de um conhecimento, de uma varredura de território em que não necessariamente estava sendo contemplado pelo IPHAN ou pelos órgãos de patrimônio, mas que poderia ser atingido e que estava presente, ocupava espaços daqueles territórios e que estavam sendo se tornariam visíveis nos estudos que fossem avaliar os impactos. Então, o que temos aqui? Né, temos com a instrução normativa, né, pensando no que consolida e no que cria em seguida, e esse corte da instrução normativa número 1, uma redução das possibilidades criadas pelo licenciamento ambiental, uma coincidência da atuação do IPHAN no âmbito do licenciamento ambiental com a atuação do IPHAN fora do licenciamento ambiental. Então, o IPHAN se torna responsável por se manifestar sobre bens, sobre cenários em que ele já teria que se manifestar, independentemente da situação dos empreendimentos, reduzindo, né, o problema do licenciamento ambiental do IPHAN a problemas que o próprio IPHAN enuncia, que são os tombamentos, os reconhecimentos institucionais, trazendo um grande desperdício de experiências institucionais, né, dos esforços internos de se criar possibilidades de conhecer bens culturais a partir do licenciamento, experiência das próprias comunidades, né, que são invisibilizadas no momento que não são conhecidas pelos órgãos de patrimônio, e o que eu acho mais complicado ainda, né, levando ao limite, uma produção de desconhecimento, de invisibilidade de referências culturais, e, inclusive, da possibilidade de produção de desaparecimento de manifestações que não estão ainda protegidas, que poderiam vir a ser, mas que não vão ser contempladas nesses momentos do licenciamento. Então, era isso que eu queria propor. Obrigada.